a esse canal, meu nome é Tatiane Porto e hoje nós vamos falar sobre namoro. Gente, antes de eu falar sobre namoro, vocês estão vendo que nós estamos com um convidado aqui hoje. Ele é o resultado do meu namoro que deu certo, né? Porque o casamento é isso, é resultado de um namoro que deu certo. Então eu vou deixar meu resultado se apresentar para vocês. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Tavares, né? Sou casado com a Tatiane, como ela já falou. Somos casados há 13 anos e temos 2 filhos. Isso mesmo, gente. Rodrigo foi meu primeiro namorado. Então, assim, apesar dele ter sido meu primeiro namorado e hoje eu estou casada com ele não foi meu único relacionamento. Então, a gente gostaria de compartilhar com você algumas coisas que fizeram com que nós chegássemos ao casamento, com que o nosso namoro fosse saudável e o resultado disso fosse uma família que nós temos hoje. O primeiro tópico que a gente queria conversar com vocês é sobre a questão da idade de namorar. Como eu falei pra vocês, Rodrigo foi o meu primeiro namorado, mas eu era muito novinha e eu comecei a namorar com o Rodrigo e, gente, sem nenhuma maturidade. Por isso que a gente fala que, na verdade, não existe uma idade certa para namorar, mas existe sim um tempo certo para iniciar um relacionamento. Porque o namoro não é como as pessoas pensam. Gente, o namoro é um relacionamento. E toda vez que você tem um relacionamento com alguém, você dedica parte de você, você recebe parte da outra pessoa também e ali se cria um laço. Então imagina aí, se você faz isso com muitas pessoas, você vai perdendo sua autenticidade, você vai perdendo características que são suas, que são próprias de você. Então a gente veio hoje mesmo aqui compartilhar com vocês sobre essas questões. Não existe uma idade certa para o namoro, mas existe um tempo certo, como diz em Eclesiastes 3:1, que diz assim: há tempo e propósito para tudo debaixo do céu. Então, qual é o tempo de namorar? É o tempo onde você está solteiro, né? De estar bem resolvido, né? Solteiro vem de estar só e inteiro. É uma coisa que a gente ensina aqui até para as nossas filhas, é que a idade certa de namorar é quando elas se conhecerem o suficiente para não se deixar ser influenciado por qualquer outra pessoa. Quando elas já saberem quem elas são, o que elas gostam e qual é o propósito de vida delas. Então, quando elas já souberem o que elas querem para a vida delas, então elas estarão aptas a começar a iniciar uma procura de alguém para ajudá-la nessa busca pelo propósito. A questão não é idade, mas sim maturidade. Quando você tem uma maturidade certa para iniciar o namoro, então você está pronto. A gente começou a namorar cedo, só que a gente teve que dar uma pausa porque a gente não tinha maturidade. Então a gente passou aí, acho que uns 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e meio. Depois do início do namoro, né, a gente acabou e aí a gente passou 3 anos e meio e voltou. E quando voltou, gente, a nossa mentalidade já era outra. Nós já tínhamos bem definido, né, alguns pontos e foi muito bom porque a gente pôde contribuir para a jornada do outro. Durante esses 3 anos e meio que a gente passou longe um do outro, foi suficiente para a gente se conhecer melhor e ter objetivos de vida mais específicos, com mais maturidade, né, planos e sonhos criados durante esse tempo. Agora, com mais maturidade, a gente se reencontra e acaba que se torna melhor e mais fácil o desenvolver desse relacionamento. E aí a gente já inicia o nosso segundo ponto que nós queríamos compartilhar com vocês, que é sobre o propósito do namoro, gente. O propósito do namoro não é você sair da solidão, mas realmente você conhecer alguém para construir a sua futura família. É importante você já ter isso em mente, né? Você já ter algo definido. E que o namoro não é só para você passar tempo, não é para você sair do tédio, a outra pessoa não é um brinquedo, né? De fato é para um cumprimento de um propósito. Você tem um plano de constituir uma família e você quer encontrar outra pessoa que está alinhada com o seu propósito para que os dois desfrutem da caminhada juntos buscando esse propósito. Então a gente gostaria de compartilhar um texto com vocês que fala sobre a questão do relacionamento, que está em Eclesiastes 4:9. É melhor ser 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante.
Então a gente realmente foi criado para ter um relacionamento, tanto com pessoas, mas também ter alguém mais íntimo nosso, né? Como é o caso de marido e mulher. Você precisa desenvolver ao longo dessa jornada. Então você não pode perder tempo só querendo conhecer o corpo da outra pessoa, mas investir tempo, né, conhecendo a pessoa com quem você está se relacionando. Se o caráter dela é alinhado com o seu, se os seus propósitos, os sonhos, os planos dele estão alinhados com o seu. Juntar com uma pessoa que não tem o mesmo plano que o seu, isso vai trazer um jugo desigual muito forte. Na verdade, serão duas pessoas querendo andar juntos por caminhos diferentes. Isso com certeza trará muito problema, muita dor de cabeça quando esses dois estiverem do mesmo lado. Isso é verdade, gente. Coisas que hoje a gente vivencia no nosso casamento, a gente combinou lá no namoro, né? Então a gente falava muito sobre quais eram os nossos planos, os nossos projetos, como a gente queria constituir nossa família, quantos filhos ia ter, como ia ser a criação desses filhos. Gente, parece coisas assim muito avançadas para você falar dentro de um namoro, mas na verdade um namoro é justamente para isso. Para você conhecer a pessoa com quem você tá, para você avaliar se vai dar certo com a sua realidade, com a sua personalidade, né? Com o seu ideal. Essa questão de planejar, a própria palavra de Deus nos ensina, né? Lá em Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Planejamento, ele é muito importante, sabe? E ele não começa quando você se casa, ele começa antes, ele começa no namoro. Quando você se casa, ele só vai potencializar, ele vai se alinhar, se ajustar. Nem tudo que você planeja sai ali 100%, né, gente? Mas é importante sim que você se planeje. E quando você vai executar, aí você vai ajustando, você vai se alinhando um com o outro, né? Até porque a gente não conhece a outra pessoa, né, amor? 100%. Eu conheço fulano. Não conhece, gente. Mas tem como você realmente observar. Saber como é que a pessoa trata as outras pessoas, saber como ela lhe trata, como ela é na sua frente, como ela é quando ela não está lhe vendo. Isso é muito importante, gente, porque isso vai ser levado para o casamento de vocês. Isso vai ser levado para a educação do filho de vocês. Então, observa. Tira esse tempo de namoro, não para estar conhecendo, né, a intimidade do corpo do outro, mas para estar conhecendo quem é a pessoa do corpo que você está namorando. Isso, um ditado muito forte, que é muito verdadeiro, é quando Pedro fala de Paulo: eu conheço mais Pedro do que Paulo. Então se a pessoa não tem boa procedência, ela está com você, mas ela fala mal de outro, ela critica o outro, e ele não será diferente quando você sair. Então hoje ela está falando de outra pessoa para você, mas com certeza você será a próxima pessoa que ele irá falar para alguém. Isso, gente, um conselho que a minha mãe me dava e eu tomei para mim e eu também passo para as minhas filhas hoje, é quando você estiver namorando com alguém, observa como ele trata os pais. Porque da mesma forma que ele tratar os pais dele, ele vai tratar você também. A figura dos pais são as figuras das pessoas mais importantes da vida daquela pessoa. Então, se é uma pessoa que na frente dos pais desobedece, ou por trás, né, também, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que murmura muito, é uma pessoa que não gosta de servir, então ele vai levar, ela vai levar isso também para o relacionamento do casamento, né? Não vai ser diferente. Não acho que você é uma exceção e que ele vai mudar e que ela vai mudar porque é você. Não, gente. Quem tem um bom caráter, ele vai levar isso para todas as áreas. E não vai ser diferente na área do casamento. Para finalizar, né, o mais importante de todos os pontos que a gente comentou aqui com vocês é o de colocar Deus dentro do relacionamento de vocês. Sabe, gente, parece que Deus, ele é colocado fora do relacionamento e lá no dia do casamento ele entra pra dentro. Mas não é assim, sabe? Deus, ele tem que vir primeiro em todas as áreas da nossa vida.
E não é diferente no namoro, sabe? Quando você estiver se planejando para namorar alguém, quando você estiver se planejando para casar, coloca Deus dentro desse relacionamento, coloca Deus na frente disso, né? Porque a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, deixa Deus conduzir e te guiando. Eu me lembro que eu orei muito, né, pelo meu futuro esposo. E a gente brinca, né? Ó, eu orei muito e Deus me abençoou. Você não orou? Eu não orei. Mas brincadeiras à parte, gente, eu realmente orei ao Senhor pedindo características para o meu futuro esposo, né? Então eu pedi que ele fosse uma pessoa honesta, que fosse uma pessoa trabalhadora, que fosse uma pessoa responsável, que me amasse, né? Que me ajudasse a crescer. Então tudo isso foi colocado em orações. E à medida que eu ia orando, eu também começava a criar expectativas de mim mesmo, né? Porque não é só você orar a Deus pedindo uma resposta, mas você também tem que ser a resposta de oração da outra pessoa. Então, pessoal, a questão de você colocar Deus no relacionamento é você estar apto e disponível para ouvir as direções de Deus, de verdade mesmo. Inclusive, em perceber os sinais de Deus, que talvez aquele relacionamento não seja o ideal para você, que às vezes a gente quer forçar porque gosta, tem uma admiração por alguém, acha a pessoa bonita, tem alguma característica que lhe atrai, lhe prende, e não dá ouvidos à voz do Eterno, né, sobre sinais importantes que você deva se desviar, que possa lá na frente lhe trazer muito prejuízo. Ou também ajustes, né, ajustes no seu comportamento para que esse relacionamento dê certo. É porque você está trazendo Deus para o centro que Ele vai fazer tudo como uma varinha mágica. Então Ele vai trazer a você esclarecimento para que você faça os ajustes daquilo que precisa ser feito para um bom desempenho do relacionamento. Isso, gente, como o Rodrigo falou, não é uma questão de ter a pessoa certa para você. Não existe a pessoa certa, ninguém é perfeito. Mas é importante sim que a pessoa que você vai construir esse relacionamento, ela tenha temor a Deus, né? Que ela também queira construir uma família, né? Isso é muito importante, porque senão vocês vão ser jugo desiguais. As escrituras nos orientam sobre a questão de não ter jugo desigual. É importante que vocês estejam em unidade, gente. Dentro de um relacionamento precisa haver unidade no casal. Então estar junto não é estar em unidade, né? Unidade é quando os dois se unem dentro de um mesmo propósito. Isso, todos os sonhos, planos têm que estar alinhados, né? Já imaginou um querendo viajar e o outro comprar uma casa? Um quer comprar o carro e o outro quer visitar os parentes. Então, assim, sempre vai estar essa queda de braço, um motivo de conflito quando os dois não têm a mesma visão. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ter dado um start aí para vocês que estão pensando em namorar, para quem está já namorando, né? Pensando aí na possibilidade de casar, que vocês possam ter um norte, né, das decisões de vocês. Nós tivemos a nossa experiência, né? Nós estamos casados hoje, temos uma família, graças a Deus, porque nós respeitamos alguns princípios. Existem princípios que precisam ser respeitados para que não haja uma perca aí no relacionamento de vocês. Para encerrar, eu queria só dizer uma coisa que eu ouvi quando eu já estava noivo da Tati, e realmente isso me marcou e ficou para sempre, que é o seguinte: o casamento é o amplificador do seu namoro, do seu noivado. Tudo que você tiver no seu namoro e no seu noivado, você vai ter 10 vezes mais quando você casar, e isso é uma verdade, a gente vivencia isso. Todas as vezes que a gente passa por qualquer coisa, boa ou ruim, eu me lembro. Então, se você tem compreensão, carinho, amor, afeto, parceria, você vai ter 10 vezes mais quando você casar. Mas se você tem algum ciúme, algum desentendimento, alguma briga, também vai ter 10 vezes mais quando casar. Então, preste atenção a esses pequenos detalhes, porque todos esses sinais serão amplificados ao casamento. Então, aquilo que é combinado não é caro. Então, combina no namoro, aproveita essa fase, gente. Porque essa fase é preciosa e ela é a base da próxima fase. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.